Direção defensiva, parte 1. Introdução. A segurança no trânsito é um problema atual, sério e mundial, mas absolutamente urgente no Brasil. A cada ano, milhares de pessoas são mortas, feridas ou tornam-se inválidas em ocorrências de trânsito. Estatísticas da seguradora líder DPVAT apontam que as indenizações envolvendo acidentes fatais no trânsito registraram um aumento de 27% no primeiro semestre de 2017 em relação aos primeiros 6 meses de 2016. No total foram 19.367 indenizações pagas para herdeiros de vítimas fatais. Nesse período, a faixa etária mais atingida está concentrada em um público muito jovem, entre 18 a 34 anos, totalizando 94.167 indenizações entre invalidez permanente, despesas médico-hospitalares e morte. Esses números mostram a necessidade da prática da direção defensiva com a prevenção dos acidentes de trânsito e sobre os procedimentos de segurança para reduzi-lo ou evitar suas consequências. Conceito de direção defensiva. Direção defensiva é dirigir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros e das condições adversas que encontramos nas vias de trânsito. Direção defensiva é a técnica indispensável para o aperfeiçoamento do motorista, que trata de forma correta o uso do veículo na maneira de dirigir, reduzindo a possibilidade de envolvimento nos acidentes de trânsito, ou seja, é uma atitude de segurança e prevenção de acidentes. Esse tipo de direção tem como principal finalidade mostrar que, além de você, existem outros condutores e pedestres que também exigem cuidados. A direção defensiva pode ser dividida em: preventiva, deve ser a atitude permanente do motorista para evitar acidentes. Corretiva, é a atitude que o motorista deve adotar ao se defrontar com a possibilidade de acidente, corrigindo situações não previstas. O condutor defensivo é aquele que preserva a sua vida e a de todos que estão à sua volta, por meio do emprego racional e sensato dos conhecimentos teóricos e de postura na condução do veículo, procurando evitar acidentes. Dirigir defensivamente significa completar o percurso sem desrespeitos às normas e às regras de trânsito. Acidentes de trânsito. Acidente de trânsito é todo evento não premeditado que resulte dano em veículo ou em sua carga e ou lesões em pessoas e ou animais, em que pelo menos uma das partes esteja em movimento nas vias terrestres ou áreas abertas ao público. Em sua maioria, os acidentes de trânsito são evitáveis, porque um ou ambos os motoristas envolvidos, ainda que para isso seja necessário ceder ao motorista que esteja errado. A noção que a maioria das pessoas tem de que os acidentes podem ser evitados torna importante a distinção entre as precauções possíveis e razoáveis a serem tomadas por um motorista a fim de evitar o acidente. Os acidentes podem ser: evitável é aquele em que o condutor não faz tudo o que pode ser feito para evitar que o acidente aconteça. Inevitável é aquele que o condutor faz tudo o que é possível fazer, mas é impossível evitá-lo. É importante lembrar que pesquisas realizadas pelo Denatran apontam que a maioria dos acidentes tem como causa problemas com o condutor, 64%, problemas mecânicos, 30%, e problemas com a via, 6%. Dentre os problemas com o condutor temos: negligência ocorre quando o condutor deixa de realizar manutenção do veículo. Exemplo: conduzir veículo que apresente equipamento obrigatório inoperante. Imprudência ocorre quando o condutor tem conhecimento das leis e regras de trânsito e deixa de respeitá-las. Exemplo: trafegar com velocidade inadequada, avançar sinal vermelho, entre outras. Imperícia ocorre quando o condutor é imperito na prática da direção, ou seja, não possui conhecimentos técnicos ou habilidade para realizar as manobras necessárias ao ato de dirigir. Exemplo: não conseguir manter o veículo parado em um aclive. Existem várias precauções que o motorista deve tomar desde o início do percurso até o seu final, para que não tenha surpresas durante o seu desenrolar para realizar o trajeto sem aclives, sem infrações de trânsito, sem abusos com o veículo, sem atrasos de horário e com a cortesia devida. Elementos da direção defensiva. Os elementos da direção defensiva dividem-se em: primeiro, conhecimento.
é preciso conhecer as leis e as normas que regem o trânsito. Esse conhecimento é repassado pelo CTB e pelo aprendizado na prática. É necessário conhecer seus direitos e deveres em qualquer situação de trânsito, como condutor ou pedestre, para evitar tomar atitudes que possam causar acidentes ou danos aos usuários da via. O desempenho do condutor é melhor quando ele conhece bem o veículo que está dirigindo, tendo consciência de suas qualidades e limitações. Sempre que for dirigir um veículo de outra pessoa, o condutor deve lembrar-se de regular e adequar ao seu corpo o banco e os espelhos retrovisores. Todos estes cuidados ajudam a evitar acidentes. Segundo, atenção deve ser direcionada a todos os elementos da via e também às condições físicas e mentais do condutor, aos cuidados e à manutenção do veículo, tempo de deslocamento e conhecimento prévio do percurso, entre outros tipos de atenção. Atenção fixa é quando o condutor fixa sua atenção somente naquilo que está à sua frente, esquecendo-se de observar o painel do veículo. As distâncias laterais e o condutor que o segue pode ser causada por falta de experiência ou cansaço. Atenção dispersiva é quando o condutor dirige sem a devida atenção no que está à sua volta, como por exemplo, falar ao celular e dirigir ao mesmo tempo. Excesso de confiança, dirigir com sono e ter usado álcool ou drogas. Esse tipo de atenção é o maior causador de acidentes graves. Atenção difusa é quando o condutor está sempre em estado de alerta, dividindo sua atenção em tudo que está à sua volta. Esse tipo de atenção é vital para qualquer condutor. Terceiro, previsão é a antecipação de uma situação de risco. Pode ser desenvolvida e treinada no uso do seu veículo. Tipos de previsão: imediata é exercida em uma ação próxima, a curto prazo. Exemplo: o condutor prevê a possibilidade de riscos nos cruzamentos, ver um pedestre à sua frente e prever complicações. Imediata, distante a longo prazo. Exemplo: revisão do veículo, abastecimento, verificação de equipamentos obrigatórios, dependendo sempre do seu bom senso e conhecimento. Quarta, decisão. Dependerá da situação que se apresenta e do seu conhecimento das possibilidades do veículo, das leis e normas relacionadas ao trânsito, do tempo e do espaço que você dispõe para tomar uma atitude correta. É ser ágil nas suas ações, mas não esquecendo o bom senso e sua experiência. Quinto, habilidade. Ser um condutor hábil significa que você é capaz de manusear os controles de um veículo, executar com perícia e sucesso qualquer manobra necessária no trânsito. Sexto, ação. É uma combinação de decisão e habilidade. Uma boa decisão implica reconhecimento de alternativas que se apresentam em qualquer situação de trânsito, bem como a habilidade de fazer uma escolha correta a tempo de evitar um acidente. Condições adversas. Condições adversas são fatores desfavoráveis ou inadequados que podem prejudicar o seu real desempenho no ato de conduzir, tornando maior a possibilidade de um acidente de trânsito. São condições adversas: luz, tempo, via, trânsito, motorista, carga e passageiro. Condições adversas de luz estão relacionadas às condições de iluminação, pois a intensidade da luz artificial, poste de luz, faróis ou natural sol afeta a nossa capacidade de ver ou sermos vistos. Dirigir à noite. Falta de iluminação nas estradas, assim como os faróis com defeito, mal regulados ou que não funcionam, causam situações de pouca visibilidade que impedem o motorista de perceber situações de risco, a tempo de evitar danos maiores ao veículo e aos usuários das rodovias, tais como buracos na pista, desvios, acostamento em desnível, ponte interditada e etc. Dirigir à noite requer maior concentração e menor velocidade. As luzes dos veículos na direção contrária podem atrapalhar a visão, causando ofuscamento, excesso de luz. Leve em conta que trafegar à noite ocasiona uma maior sonolência em quem já está cansado.